Olá, bem-vindos ao canal mais fácil do YouTube. No vídeo de hoje eu preparei um conteúdo que foi conteúdo de uma aula e deu tanta repercussão, tanto resultado, que eu resolvi fazer um vídeo especialmente para você que é inscrito aqui no meu canal, para ver se você se identifica com o que eu vou te ensinar nessa aula. Mas antes de entrar no tema, eu quero saber, você já se inscreveu aqui no canal? Se você ainda não se inscreveu, então vai lá, se inscreve no canal, acione as notificações. Temos vídeos toda semana e live uma vez por semana com muito conteúdo, com muita informação. Já aproveita e também me acompanha lá nas redes sociais, porque tem um conteúdo exclusivo que eu libero lá todos os dias sobre desenvolvimento pessoal, lei da atração, poder da mente, para te ajudar. O tema de hoje é tipos de pessoas. Já tem um tempo que eu tenho falado muito aqui sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre como ter mais dinheiro, como ter mais resultado. Até porque esse momento em que o mundo inteiro está vivendo uma grande crise econômica, crise financeira, crise em todos os setores, por assim dizer. O mais importante não é esperar a crise passar, mas sim se recuperar, fazer algo para se melhorar e então os resultados melhorarem também. Só que hoje eu quero falar para você que existem 4 tipos de pessoas dentro desse trabalho, dentro deste conceito de pessoas ricas ou pessoas pobres. Eu quero saber em qual delas você se encaixa, com qual desses perfis você se identifica. O primeiro deles é o pobre. Pobre de mentalidade, pobre de espírito, pobre de dinheiro. Eu vou te explicar. Calma. Veja bem. Anote aí para você. O primeiro tipo, que é o pobre, são aquelas pessoas que elas são pobres sim, economicamente falando, mas em primeiro lugar, elas têm uma mentalidade pobre. Elas não têm resultado algum em mentalidade, muito menos um resultado financeiro. Só que são aqueles perfis de pessoas que falam muito mal da vida dos outros. São pessoas que reclamam com muita frequência, ou melhor, reclamam o tempo todo. São aquelas pessoas que xingam, que se ofendem por qualquer coisa, que brigam com muita frequência, que são pessoas que carregam muitas mágoas, muitas dores, muito sofrimento. Para elas, tudo é difícil, nada é fácil, tudo é sofrido, tudo é doloroso. E também este perfil de pessoas, para eles nunca nada dá certo. E não é uma verdade absoluta dizer que para eles nada dá certo, mas dentro da consciência dessas pessoas, tudo é pequeno, escasso, feio, ruim e que geralmente a ideia que eles têm é que o mundo deve algo para essas pessoas, como se os ricos ficassem com toda a riqueza, como se ninguém prestasse, mas que o mundo devesse algo para essas pessoas. Esses são os pobre de dinheiro e pobre de mentalidade. O segundo tipo é o pobre rico. Ele até tem alguma riqueza, até tem algum resultado financeiro, só que ele é pobre de mentalidade, pobre de espírito, como provavelmente você já deve ter ouvido falar essa frase, pobre de espírito. Porque são pessoas que guardam muitas mágoas, muitos rancores, que também costumam se queixar muito da vida e geralmente essas pessoas, pobre e rica, elas têm problemas de saúde, na maioria das vezes. Problemas de saúde, problemas de relacionamento, alguns problemas dentro dessa área de convívio familiar, de amizades, porque a limitação destas pessoas é uma mentalidade pobre e pequena para tratar com o outro, para tratar com ela mesma. Só que ainda assim, estas pessoas de mentalidade pobre, elas têm um resultado financeiro. Por menor que seja, por mais que dure pouco tempo aquele resultado financeiro, ainda assim elas têm alguma quantia. Só que geralmente nesse equilíbrio, porque elas têm vários problemas de saúde, porque elas têm problemas de relacionamento, elas acabam, na maioria das vezes, perdendo aquele pouco resultado financeiro que elas já tinham. Essas são as pessoas pobre-ricas. O tipo número 3 é o rico-pobre. São pessoas ricas de espírito, são pessoas que têm uma mentalidade muito rica, só que elas não têm nada de riqueza financeira, nem de riqueza material. Como assim que elas têm uma mentalidade rica, mas elas são pobres financeiramente? Simples.
Este perfil de pessoas, eles têm uma riqueza interna no sentido de que elas são pessoas boas, elas fazem o bem para os outros, elas amam a natureza, elas ajudam os demais, elas têm uma visão de ajudar ao outro. Não é que isso seja ruim, antes pelo contrário, só que pessoas que ajudam demais, que só pensam no bem do outro, que tiram de si para ajudar o outro, elas acabam, tirando de si, elas ficam sem. Por isso elas são umas pessoas ricas, expansivas nesse sentido, têm relacionamentos, muitas amizades, só que elas abrem mão, literalmente, do lado financeiro. Portanto, elas não conseguem acumular riquezas, elas não conseguem parar muito tempo em um trabalho, elas não conseguem ganhar mais dinheiro, elas não têm uma visão de rentabilidade, de riqueza, de escalabilidade financeira e, geralmente, o pouco de dinheiro que tem, quando tem, na maioria das vezes, vai com muito mais facilidade, por causa desses conceitos de dar para o outro, de ajudar o outro, de tirar de si para os outros. Essa é o tipo, o perfil das pessoas que não costumam ter dinheiro guardado, não costumam ter dinheiro investido, não costumam ter dinheiro multiplicado. E o quarto tipo é o rico rico. São aquelas pessoas que têm grande espiritualidade, que são bondosas, que são boas, que ajudam, que favorecem, mas que elas também têm uma visão muito grande com relação à riqueza financeira material, porque tudo que elas fazem dentro do seu trabalho, dentro dos seus negócios, nos seus projetos, não é para benefício próprio somente dela, mas sim para algo maior, porque elas enriquecem e ajudam as outras pessoas a enriquecerem também. Elas vão ficando ricas e vão espalhando essa riqueza por onde elas passam, porque elas sabem que o dinheiro vem fácil, que a riqueza é fácil, que sempre volta e que, à medida que essas pessoas se expandam nas suas mentalidades de riqueza, de espalhar isso, de proporcionar essa facilidade para a realidade delas e para a realidade das pessoas em sua volta, isso faz com que elas ganhem cada vez mais, com que elas tenham cada vez mais, com que elas rendam cada vez mais. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Escreve aqui nos comentários, por favor, qual desses perfis você se identificou, ou qual desses perfis que eu mencionei e expliquei agora você se encaixa no momento. Caso você não se encaixe em nenhum deles, conta para mim se tem algum amigo, se tem algum familiar, se tem alguém próximo que você conheça e que faz parte de um desses perfis que eu comentei aqui. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber, quero te ajudar também, vamos interagir. Agora, outro detalhe, que é uma pergunta que eu recebi com bastante frequência depois que eu fiz essa aula. Lu, como é que eu saio de um desses perfis e troco para outro? Como é que eu mudo isso na minha realidade? Simples, tomando consciência de que talvez aquilo que esteja te deixando numa pobreza mental possa te trazer um prejuízo, obviamente, e que talvez aquilo que esteja te mantendo em uma pobreza financeira também não te leve para lugar nenhum. O ideal é que todos nós possamos nos tornar cada vez melhores, cada vez maiores, expandindo a nossa mente, a nossa consciência e, claro, tendo mais rentabilidade, tendo mais resultado. Assim, cada um de nós crescendo, tendo mais riqueza, mais resultados. Riqueza não falo só a financeira, eu falo todas as riquezas. Tendo cada vez mais resultado em todas as áreas da vida, nós faremos parte da solução, porque assim poderemos ajudar a todos de uma forma muito mais ampla, sem contar que vamos espalhar abundância e prosperidade onde quer que nós passemos. Isso sim é válido, isso é a mentalidade do universo, porque pode perceber, no universo não existe dificuldade, não existe escassez, só existe a facilidade, só existe a abundância e é tudo muito rápido. Portanto, se por um acaso para você ainda as coisas não deram resultado, ainda as coisas estão difíceis, ainda as coisas não aconteceram, assiste novamente esse vídeo, compare em qual perfil você se encaixa, escreva aqui nos comentários qual é o perfil e comece a utilizar as ferramentas que você já tem, as capacidades que você já tem para mudar, para se transformar. E também ajude outras pessoas a transformarem a vida delas. De que maneira? Basta que você curta esse vídeo e compartilhe com alguém. Só o simples fato de você compartilhar já salvará e ajudará a vida de outras pessoas que talvez não façam a menor ideia em qual perfil elas se encontram. Faça a sua parte, contribua e eu tenho certeza que
a vida vai se expandir para você, o universo vai se expandir e você terá muito mais resultados e muito mais riqueza. Gostou desse vídeo? Curte, escreve aqui nos comentários se você gostou e, claro, conta para mim qual desses perfis você se encaixa. Um beijo, tchau, tchau!